E aí galera, beleza? Já na área trazendo mais um vídeo pro canal. Nesse vídeo aqui irei falar sobre o WWE Crown Jewel, que acabou de acontecer na Arábia Saudita, lá em Riyadh, né, um pay-per-view, né, com um horário bem diferente, justamente porque aconteceu na Arábia, né, começou às 2 horas da tarde, inclusive em relação a horários aí, fiquem espertos, porque a partir de amanhã os shows vão começar 1 hora mais tarde, tá? Os shows do Raw, SmackDown, NXT, que a gente começa a assistir a partir das 9 horas. Agora vai começar a partir das 10 por conta da questão de fuso horário lá dos Estados Unidos, né? Eles vão crescer 1 hora, né, no horário deles, e a gente aqui, né, vai ter o show 1 horinha mais tarde, tá bom? Antes de começar a falar sobre o pay-per-view, eu peço, claro, para que você me dê aquela moral, né? Deixe seu like logo no início do vídeo para você não me esquecer. E se você não for inscrito aqui, se inscreva, cara. Ative o sininho, porque toda vez que tá conteúdo aqui, você vai poder receber em primeira mão, tá bom? Então, bom, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre o pay-per-view. Abrimos o show, né, na guerra da própria Bloodline contra Bloodline, né? Bloodline do Solo Sikoa, né, com ele, Tama Tonga e o Jacob Fatu representando, contra a Bloodline antiga, né, do Roman Reigns, com o Roman, Jimmy e Jey Uso, tá? Um combate que foi um combate, assim, bem mais ou menos, né? Eu particularmente não curti muito o combate, achei que faltou spot, talvez até um pouco de tempo. E no final, né, muita gente vai considerar roubar, foi meio que roubado, porque o Jacob Fatu atacou o Roman sem ser o cara da vez e tal, mas eu não acho roubo, tá? Normalmente nos combates de dupla, as pessoas costumam se atacar ali, né, em alguns momentos, então o juiz, né, tá acordado ou não, né, porque estava desacordado quando isso aconteceu, talvez nem influenciaria tanto no resultado, tá? Eu acho até besteira eles terem feito o juiz não ver. Mas quem realmente resolveu o combate foi o Jacob Fatu, né, atacando ali o Roman, atacando os membros, né, da antiga Bloodline, e o Solo Sikoa pegou, né, o caminho livre para poder pinar o Roman, cara. Sim, ele pinou o Roman e venceu por pin, pinou o Roman. Depois do combate, né, eles atacaram ali o Roman Reigns e tudo mais, e apareceu o Sami Zayn, né? É aí que tava aquela grande incógnita do que iria ser feito com o Sami Zayn. Será que o Sami Zayn iria trair a antiga Bloodline e se unir ao Solo? Ou até mesmo, né, se unir à antiga Bloodline e atacar o Solo, mesmo que todos os membros da antiga Bloodline já estavam ali abatidos? E sim, foi o que ele fez, né? O Honorário Uso atacou o Solo Sikoa, apanhou um pouco, mas no fim, né, acabaram saindo por cima, tá? Porém, entretanto, todavia, né, no finalzinho ali da treta, o Solo Sikoa ficou sozinho no meio do ringue, e de um lado tinha, né, do Roman, do outro Jimmy, o outro Jey e o Sami Zayn, né? Eles foram atacar o Solo Sikoa ao mesmo tempo, né, o Sami Zayn e o Roman Reigns, e acabou que o Solo saiu e o Sami Zayn atacou em cheio o Roman Reigns, tá? Acabou ficando aquela sopa de climão, né, entre eles ali, e vamos ver como é que vai ser conduzida nas próximas semanas. Era normal que tivesse algum ângulo, alguma coisa do tipo, né, pra gente poder, né, ter essa rivalidade se estendendo, pelo menos até o Survivor Series. Eu acho que vai passar muito mais disso, mas pelo menos até o Survivor Series aí, né, para que eles vão desenvolvendo nessa reunião da antiga Bloodline, tá? Na sequência nós tivemos o combate valendo cinturão de duplas feminina, onde a Bianca Belair e a Jade Cargill defenderam seu cinturão numa Fatal 4-Way com a Io Sky e a Kairi Sane, a Piper Niven e a Chelsea Green, e também a Jakara Jackson e a Lash Legend, né? Duas membros aí do NXT. Elas enfrentaram uma membro ali de cada brand, praticamente, e após um combate legal, eu curti o combate, né? Acabou retendo Bianca Belair e Jade Cargill, tá? Era um resultado óbvio aí, acabou realmente acontecendo. Na sequência, né, logo após isso, nós tivemos Seth Rollins versus Bronson Reed, né? O nosso querido Alistair Pett. Foi um combate muito bem legal, uma storytelling principalmente muito boa. O Bronson Reed é um powerhouse, apesar dele não ser tão alto, né? E o combate foi totalmente baseado nisso, né? O Seth Rollins tentando atacar, o Bronson Reed mostrando a sua resistência, mostrando a sua força. Por muitos momentos, o Bronson Reed teve a soberania durante o combate, mas no final deles, o Seth Rollins aproveitou ali, né, uma chance que teve, né, com o Bronson Reed indo atacar ele com as Steel Steps. Depois ele aplica, né, o Curb Stomp ali, depois ele aplica um Curb Stomp na terceira corda, cara. Então não tinha jeito, né, acabou dando Seth Rollins, mas ficou, né, como eu falei pra você no vídeo de expectativa, né.
A gente vai ter o Seth Rollins vencendo porque ele apanhou bastante durante a rivalidade, mas não deve acabar aqui. Eu também torço para que não acabe aqui, porque até agora eu venho gostando do que eu tenho assistido, tá? Bom, após isso nós tivemos a primeira luta Crown Jewel, né? Eu gosto de chamar desse jeito. Essa luta que vale o cinturão ali do Crown Jewel, que saiu a informação ontem, aí eu não consegui trazer para vocês a tempo, mas não carregará esse cinturão, tá? Esse cinturão aí do Crown Jewel vai ficar na Arábia, e o que vai simbolizar que você ganhou o Crown Jewel vai ser um anel, tá? Então não esperem ver, né, nos próximos shows aí da WWE, né, o pessoal utilizando esse cinturão, porque esse cinturão não vai ser utilizável, né? Eu acho isso uma brincadeira, cara. Por que não coloca o anel, então? Porque criar um cinturão cheio de pérolas, cheio de não sei o que, se não vão utilizar o cinturão, tá? O pessoal ontem na Arábia, lá no kickoff, vaiou muito o Triple H, né? Primeiro por conta dessa decisão, a galera meio que não aceitou muito a ideia, e a outra decisão foi que o Triple H falou de futuros shows, né, que poderiam vir a acontecer na Arábia e tudo mais, e o público árabe queria logo a WrestleMania, e o Triple H falou, não, a WrestleMania vai acontecer lá em Las Vegas e tudo mais, e a galera deu uma bela de uma vaia no Triple H, não gostou muito não, né, o Triple H tem meio que desdenhado a Arábia Saudita, tá? E foi lá que ele deu essa informação de que os cinturões ficariam na Arábia Saudita, né? O que seria simbolizado aí pelos lutadores seria um anel que nem o do Super Bowl. Eu particularmente odiei a ideia, né? Eu acho que é uma das poucas ideias até agora do Triple H que eu não tenho gostado. Bom, o primeiro combate foi o feminino, né? Onde nós tivemos a Liv Morgan contra a Nia Jax, valendo aí esse cinturão do Crown Jewel. Um combate que também foi igual ao do Bloodline, eu acho que deveu muito do que eu esperava. Foi um combate que aparentemente foi encurtado. E no final das contas nós tivemos, né, a Tiffany Stratton aparecendo para tentar fazer um cash-in na Nia. Né, acabou a Nia se acordando ali a tempo, né, e dando uma encarada nela. Apareceu a Raquel Rodrigues e o Dominic Mysterio. Ajudaram a Liv Morgan, que venceu aí, né, a Nia Jax pela segunda vez consecutiva, né? O último combate que elas tiveram foi no SmackDown, mesma coisa, a Nia atrapalhada e a Liv ganhou, e foi meio que um spoiler do que aconteceu agora no pay-per-view. Mais uma vez, Dominic e Raquel atrapalharam a Nia, e a Liv Morgan se aproveitou e se tornou aí a primeira vencedora desse cinturão Crown Jewel, né? Não sei se vai ser a primeira e única, porque depois que a gente viu do Braun Strowman lá com aquele British Royal Rumble, né, que nunca mais foi disputado, né, pode ser a única vez que a gente tenha visto esse cinturão dentro da WWE, tá? Logo após isso nós tivemos, né, a luta do Randy Orton contra o Kevin Owens, que não teve luta, né? Eles entraram ali, fizeram as entradas dele e tal, e antes de começar o combate eles começaram a se atacar. O combate não iniciou, eles ficaram brigando, depois veio o Adam Pearce e o Nick Aldis ali para tentar separar, tentar acalmar as coisas. O Adam Pearce chegou a tomar um spear do Randy Orton e a briga continuou, até que eles foram pro meio do público. O Randy Orton acabou apanhando um pouco pro Kevin Owens, que colocou ele em cima das mesas e depois pulou em cima dele de um espaço mais alto da arquibancada, tá? E aí acabou, né, esse combate entre os dois. Eu achei legal, né? Realmente tá bem violenta a rivalidade deles. Eu acho que seria bastante complicado, né, você colocar um para vencer o outro. Eu falei isso no vídeo de expectativas, porque os dois vêm de derrota, né? O Randy Orton vem de derrota pro Gunther e o Kevin Owens vem de derrota para o Cody Rhodes. Ambos precisam se credibilizar, né? Estão falando muito da rivalidade do Owens com o Cody Rhodes para os próximos meses. E o Randy Orton, a gente também não sabe o que vai ser feito com ele, mas ele é um cara que vem de lesão por muito tempo e até agora, né, não engrenou. Então eu achei legal não ter o combate de fato e tal, né? Não vai morrer essa história aí, infelizmente. A uma hora alguém vai ter que perder aí um pro outro, mas eu acho que é um início legal. Eu acho que com uma rivalidade violenta como essa é uma boa escolha da WWE não ter um resultado, tá? Na sequência nós tivemos a luta valendo o cinturão americano, né? A luta pelo United States Championship, onde o LA Knight veio defender o seu cinturão contra o Carmelo Hayes e o Andrade, né? O antigo Andrade assim a almas, tá? Pra mim, o melhor combate da noite. Eu já esperava que esse combate fosse ser o melhor combate da noite, né? O combate que poderia roubar a cena. Poderia ser melhor se dessem mais tempo, é bem verdade, mas dentro do que foi proposto ali, dentro do tempo que foi dado a eles, eu acho que eles saíram muito bem, e no final o resultado deu óbvio, né? O LA Knight retendo o cinturão. Não foi o melhor pra mim que reteve, não era o que eu queria que reteve, mas deu a lógica, né? O LA Knight tem um reinado bastante curto aí,
né, teve ali chances de ganhar o cinturão mundial. A WWE meio que parecia em algum momento que ia dar e depois desistiu, deixou ele meio que encostado, né, protegido. Agora que ele ganhou o United States, eu acho que não vai ser fácil ele perder esse cinturão não, tá? Não acho que chegue até o WrestleMania, torço para que não chegue, mas pelo menos até o Royal Rumble eu acho que ele segura, tá? E por fim chegamos ao grande main event da noite, onde nós tivemos Cody Rhodes versus Gunther pelo cinturão do Crown Jewel, né? Que como eu já expliquei pra vocês, o cinturão não vai sair da Arábia, o que vai ser dado ali é tipo um anel do Super Bowl para o Cody Rhodes, assim como foi o caso da Liv Morgan, que venceu no feminino, tá? Então o main event foi basicamente de praxe ali para poder, né, servir de questão burocrática com o governo árabe, né? Eles precisavam mostrar trabalho, tirar uma fotinha, fazer uma cerimônia de entrega, e aí deixaram o main event para isso ali, né, onde teve no final do combate uma festinha. Então por isso, né, foi o main event, mas foi válido o main event, já que foi um bom combate sim entre Gunther versus Cody Rhodes, bastante chifres, bastante spots muito bem casados, né? Eu particularmente gostei do combate, que terminou com um roll-up, né? Muita gente não gosta quando termina com um roll-up, mas a mulher é viciada em roll-up em combates equilibrados, né? Pra tentar mostrar ali que foi meio que na sorte, ou foi mais na inteligência do que na força e tal, né? E no final deu o Cody Rhodes. Em relação a esse resultado, eu tenho assim uma opinião bastante dividida em relação a isso, tá? Porque eu vejo ele primeiramente de um lado negativo, mas aconteceu uma declaração durante o pay-per-view que me pegou assim e falou, olha, esse ponto talvez seria mais lógico do que foi feito no pay-per-view. Como assim, Jean? Eu, tio Jean, particularmente, né, não vejo sentido em você tentar reafirmar o Cody Rhodes, né, como um cara forte na WWE. Eu acho que não faz sentido isso. Ele venceu, né, o Roman Reigns no main event da WrestleMania, um cara que vinha com reinado absurdo, né, anos e anos de reinado, dos maiores reinados da história. Ele conseguiu venceu limpo, sem nenhum problema, segue como campeão, segue over, não perde pra ninguém, né? Tá tudo beleza, ninguém tá descredibilizando o Cody, ninguém esqueceu que o Cody é relevante, né? Ninguém esqueceu que o Cody é over, tá ligado? Então você não precisa fazer, né, ele parecer ainda mais over, sabe? Estão preparando ele pra quê? Uma guerra contra quem, sabe? Não existe isso. Eu acho que é um extremo exagero. E o segundo ponto negativo é que, ao fato de você reafirmar o Cody, né, como o grande cara over, como o cinturão dele, por exemplo, sendo mais relevante, você volta a descredibilizar o cinturão, né, o World Champion, que foi criado há pouco tempo, entendeu? Não é a primeira vez, a gente já teve aquela confusão lá no Royal Rumble lá, né, onde muita gente estava considerando um grande fracasso o Cody Rhodes, né, fazer o cash-in no World, aí ficou aquela bagunça, aquele clima feio, aquele clima chato. Aí, tipo, varzearam o outro cinturão, o próprio Seth Rollins, que era campeão do cinturão, tava nem aí pro cinturão, no final das contas. Aí você agora tem, né, o cinturão voltando a ter crédito com o Gunther, fazendo um bom reinado, e aí você pega de novo e fala, olha, o cinturão que realmente importa é o cinturão indiscutível, sabe? Esse é o cinturão que pesa aqui e tudo mais, e tipo, pra que isso? Sabe, a WWE criou um cinturão para poder toda hora ficar esculhambando esse cinturão. Pô, pra que? Qual a necessidade disso, cara? Deixa o cinturão lá, deixa o outro show crescer, sabe? Deixa o cinturão ganhar crédito. Toda hora fica minando a credibilidade do cinturão. Eu particularmente não curto isso, tá? Então acho que essa vitória tem esses dois pontos. Um ponto que pra mim faz muito sentido, né? E aí é o que me divide em relação a esse resultado, foi uma fala do Cody Rhodes antes da luta acontecer. Ele teve uma entrevista de backstage lá com a Kate Kelly, né, no qual foi questionado pra ele aquela questão de tipo, pô, qual é a relevância de você vencer esse combate? E aí ele falou o seguinte, ele falou, olha, se eu perder esse combate, né, são dois campeões, se eu perder, se torna discutível o outro cinturão ser o main event da WrestleMania, né, porque até então não tem discussão sobre qual é o cinturão que deveria ter lá. Mas se eu perco esse combate, se torna algo discutível, né? Talvez o campeão de lá, o cinturão de lá, seja mais forte, mais relevante e mereça estar nesse ponto. E aí, pra mim, faria muito mais sentido você ter um combate com uma estipulação dessa, né? Quem vencer, né, o cinturão vai estar no main event da WrestleMania. Então você está defendendo o cinturão, você está defendendo o seu legado, você está defendendo o seu reinado e está defendendo a sua brand. Aí você traz um peso realmente muito grande, né? Agora essa questão de vai receber um cinturão aleatório no pay-per-view,
aleatório, sem motivo nenhum, tu não vai carregar o cinturão. Eu achei tudo meio vazio, tá? Essa é a minha questão. Não acho que o pay-per-view foi ruim, mas eu acho que faltou um trabalho bem feito aí em relação a isso, tá? Pelo menos a minha opinião, coloca nos comentários a opinião de vocês. Dito isso, galera, valeu, falou e fui.